Sabe aquela sensação de injustiça que corrói por dentro quando alguém te desrespeita? Seja uma crítica velada no trabalho, uma grosseria gratuita no trânsito ou até um comentário atravessado vindo de alguém próximo, é difícil não reagir no impulso. Mas e se eu te dissesse que existe uma forma de responder, ou melhor, de se posicionar, que muda tudo? Não envolve gritar, se vingar ou se rebaixar ao nível do outro. Pelo contrário, é uma resposta silenciosa, poderosa e surpreendente. Inspirada no estoicismo, essa abordagem te coloca no controle das emoções, da situação e, o mais importante, de si mesmo. Parece simples demais para funcionar? Ótimo, porque a sabedoria verdadeira costuma ser assim mesmo. Desconcertante de tão óbvia. Fica comigo e descubra como o autocontrole, a empatia e a sabedoria podem transformar o desrespeito em combustível para sua evolução pessoal. Mantenha a calma. Quando alguém te trata com desrespeito, a primeira faísca costuma acender dentro, não fora. Mas como dizia Epicteto, não é o que acontece que nos perturba, e sim a forma como interpretamos o que acontece. E é aí que mora o poder do autocontrole. Se você permite que o outro dite seu humor, está entregando sua paz de bandeja. A verdadeira força está em respirar fundo, fazer uma pausa interna e pensar: isso realmente merece minha energia? Muitas vezes, o desrespeito é só barulho externo tentando ecoar dentro de você. Quando você escolhe manter a calma, mostra uma virtude rara hoje em dia: domínio de si. E mais, surpreende. Nada desconcerta mais uma pessoa agressiva do que alguém que responde com serenidade. Essa atitude, além de sábia, é libertadora. Reflita sobre si mesmo. Toda situação de desrespeito é também um espelho, por mais desconfortável que seja. A primeira pergunta que vale fazer é: existe alguma verdade nisso? Às vezes, no calor do momento, esquecemos de olhar para dentro. Será que, sem querer, provocamos essa reação? Ou talvez deixamos de estabelecer limites saudáveis antes que o problema crescesse? A reflexão pessoal é uma prática estoica poderosa. Não se trata de culpa, mas de responsabilidade. Quando você assume o papel de aprendiz da vida, cada episódio se torna uma oportunidade de crescimento, mesmo os mais dolorosos. Escreva sobre o que aconteceu, fale com alguém de confiança, ou simplesmente encare o espelho com honestidade. A sabedoria começa quando temos coragem de nos observar sem máscaras. E quem aprende com os próprios erros, se fortalece de um jeito que ninguém consegue abalar. Aprenda a pausar. Reagir no impulso é como jogar gasolina no fogo. A chama pode até apagar depois, mas o estrago já está feito. Quando alguém nos provoca, o cérebro quer agir rápido. Atacar, se defender, devolver na mesma moeda. Mas é exatamente nesse instante que a pausa se torna uma arma poderosa. Respirar fundo, contar até 10, ou até 100, se precisar, sair para tomar um ar. Tudo isso ajuda a recuperar o controle. A gestão emocional começa quando você entende que não precisa se tornar refém do momento. A pausa cria espaço entre o estímulo e a resposta, e é nesse espaço que mora a liberdade de escolha. Quer um exercício prático? Sempre que sentir o sangue subir, coloque a mão no peito, feche os olhos por 3 segundos e pergunte: o que a versão mais sábia de mim faria agora? Essa simples pausa pode evitar 1000 arrependimentos. Pratique a empatia. Quando alguém nos desrespeita, o instinto é pensar: que absurdo! Como ousa? Mas, se respirarmos fundo e trocarmos o julgamento pela curiosidade, abrimos espaço para algo maior: empatia. Se pergunte: o que essa pessoa está carregando para agir assim? Às vezes, o desrespeito é só um reflexo da dor, frustração ou ignorância alheia. Claro, isso não justifica, mas explica. E entender não é o mesmo que aceitar tudo, é apenas deixar de levar pro lado pessoal. A empatia não enfraquece, ela fortalece. Quando você enxerga além da casca, evita reagir com raiva e começa a responder com sabedoria. Quer um exemplo prático? Da próxima vez que alguém for ríspido com você, tente imaginar o que pode estar acontecendo nos bastidores da vida dela. Isso muda completamente o jogo, e te coloca acima da tempestade. Se concentre na virtude. No meio do caos, quando tudo em você clama por uma reação explosiva, a pergunta-chave é: qual é a atitude mais virtuosa que posso ter agora?
O estoicismo ensina que o foco deve estar sempre naquilo que depende de nós, e isso inclui agir com sabedoria, coragem e integridade, mesmo quando o mundo parece querer o contrário. O desrespeito do outro não define quem você é, mas a forma como você responde. Sim, virtude é escolher o caminho mais difícil e, ainda assim, mais nobre. Manter a compostura, dizer o necessário sem perder a calma, e agir com empatia mesmo diante da injustiça. Isso exige treino, mas também transforma. Que tal adotar como meta diária ser a sua melhor versão, independentemente das circunstâncias? Quando o foco está na virtude, não há provocação que consiga te desestabilizar por completo. Abrace a aceitação. Nem tudo está nas suas mãos, e tá tudo bem com isso. Uma das maiores fontes de sofrimento é tentar controlar o incontrolável. As atitudes dos outros, o que pensam sobre você, o que dizem pelas costas. Mas o estoicismo é direto. Se concentre no que está ao seu alcance, seus pensamentos, suas reações, seu comportamento. Aceitar não é se conformar, é entender onde termina sua responsabilidade e começa a do outro. Isso traz uma leveza poderosa. Em vez de gastar energia remoendo injustiças, você passa a usá-la para manter sua paz. Um exercício simples. Diante de algo que te irrita, pergunte: eu posso mudar isso agora? Se a resposta for não, solte. Se for sim, haja com sabedoria. A aceitação é uma forma madura de autocontrole e um passo gigante rumo à liberdade emocional. Use o humor. Sabe aquele ditado rir para não chorar? No jogo do desrespeito, o humor é um aliado poderoso para manter a leveza emocional. Quando você consegue rir da situação, ou até de si mesmo, cria uma barreira que dificulta a escalada do conflito. Isso não significa desrespeitar o que sente, mas sim não deixar que a negatividade tome conta. Imagine estar num trânsito caótico e alguém buzina descontroladamente. Uma risadinha interna, tipo olha a pressa do sujeito, já diminui a tensão. O humor é um jeito inteligente de praticar autocontrole, uma virtude que os antigos filósofos valorizavam muito. Além disso, dá uma respirada e mostra que você não está refém do ambiente. Quer experimentar? Tente contar uma piada leve na próxima situação tensa. Pode surpreender até você mesmo. Estabeleça limites claros. Ser estoico não significa aceitar tudo calado, longe disso. Na verdade, uma das maiores demonstrações de autocontrole e sabedoria é saber dizer não quando necessário. Estabelecer limites saudáveis é essencial para garantir respeito, tanto dos outros quanto de si mesmo. Imagine aquela situação em que um colega fala algo desrespeitoso, e você simplesmente responde com firmeza, sem agressividade, mas sem deixar brecha. Isso mostra integridade e coragem, virtudes fundamentais. O segredo está em ser justo e assertivo, sem perder a calma ou cair no desrespeito também. Quando você deixa claro onde termina sua paciência, evita o ciclo de mágoas e ressentimentos. Não se trata de ser passivo, mas de ser dono da própria energia e proteção emocional. Escolha o perdão. Perdoar pode parecer uma missão difícil, principalmente quando o desrespeito deixou uma ferida profunda. Mas, veja bem, perdoar não é sinal de fraqueza, pelo contrário, é um ato de coragem e libertação pessoal. Quando você solta a raiva, está dando a si mesmo um presente precioso. O alívio do peso que corrói por dentro. Guardar rancor é como segurar uma pedra pesada, só que quem carrega o fardo é você. O estoicismo ensina que o perdão é parte da gestão emocional e da reflexão pessoal, um passo para viver com mais leveza e sabedoria. Experimente, mesmo que seja aos poucos. Comece reconhecendo o impacto, depois decida soltar o que te prende ao sofrimento. Assim, você reconquista o controle da sua paz interior e surpreende até quem te desrespeitou. Mude sua perspectiva. Às vezes, um desrespeito que parece um terremoto não passa de uma leve tremedeira passageira. A arte está em ampliar o olhar e perceber que, na maioria das vezes, essas situações são pequenas e fugazes. Não merecem roubar sua paz por dias, semanas ou meses. A energia que você gasta remoendo mágoa ou planejando retaliação poderia ser melhor investida em coisas que realmente importam. Seu crescimento, seus relacionamentos verdadeiros, seus sonhos. O estoicismo convida a usar a sabedoria para escolher onde depositar sua força, porque a vida é curta demais para viver presa ao que não vale a pena. Mude o foco, pratique a reflexão pessoal e lembre-se:
Seu valor não depende da aprovação dos outros, mas da virtude com que você conduz sua jornada. Depois de explorar essas estratégias, fica claro que responder ao desrespeito com sabedoria não é só uma questão de atitude, é um convite para a transformação pessoal. Que tal refletir agora? Como você tem lidado com essas situações no seu dia a dia? Onde pode começar a aplicar o autocontrole, a empatia e a aceitação? E mais, quais limites saudáveis precisa estabelecer para preservar sua paz? Lembre-se, a jornada do estoicismo é um exercício diário, mas cada passo traz mais liberdade e virtude. Se esse conteúdo fez sentido para você, não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você fica por dentro de mais ferramentas para crescer emocionalmente e enfrentar a vida com sabedoria. Vamos juntos nessa caminhada?